possa nos envolver no seu amor, na sua paz, que nos sintamos acolhidos por Ele e que abramos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, à recepção dessas luzes divinas, que Ele sempre semeia em abundância, aonde quer, que se reúnam os corações em torno da sua mensagem. Que possamos ter todos momentos aqui de comunhão fraterna, de integração nesse espírito de serviço com Jesus, de fraternidade mais pura, mais simples, para que saímos daqui fortalecidos por esse ideal e por esse amor que nos congrega e dispostos a vivenciar lá fora essa mensagem de luz que o mundo carece nesse momento de sombras, de dificuldades e de muitas desilusões. Que a gente consiga perseverar e permanecer firmes, fortes no caminho, com o Mestre sempre a nos amparar. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de aqui estar, de agradecer pelo convite a todos os trabalhadores da casa, na pessoa da Janinha, pela oportunidade de partilhar com vocês, irmão que sou apenas na condição de caminhada, de aprendizado com Jesus, para que a gente juntos possamos aqui buscar esses recursos do alto, que nos aclaram os caminhos e que nos abrem novos horizontes de vida, trazendo-nos mais paz ao coração e mais força para caminhar. E o tema que nos propomos refletir nessa noite é, na verdade, uma das disciplinas fundamentais, poderia dizer, do Evangelho. É uma das várias disciplinas, é uma dos vários aprendizados fundamentais que o Evangelho vem trazer aos nossos corações. Como aprender a lidar com o sofrimento. Como aprender a lidar com as experiências difíceis, com as perdas, com as frustrações, com os reveses que todos nós faceamos na vida, que fazem parte da vida, mas que muitas vezes não conseguimos aproveitar, ou não temos conseguido lidar. Porque esse é, como falei, um dos objetivos fundamentais do Evangelho, da vinda do Cristo à Terra. Espírito superior que era um Cristo, já consolidado em termos de virtudes e de sabedoria, vinha Ele partilhar conosco esse seu conhecimento, essa sua experiência multimilenar, a fim de que cada um de nós pudesse trilhar nos caminhos do mundo roteiros mais serenos, uma caminhada mais suave, apesar de todas as lutas e empeços. Por isso ele diz, já ali próximo à sua crucificação, na última ceia com os discípulos, diz a eles e a todos nós, e isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus queria dizer a todos nós que um dos objetivos de compartilhar aquilo tudo conosco, não apenas em termos de lições faladas, mas sobretudo da sua convivência conosco naqueles 3 anos, um dos objetivos fundamentais seus era justamente ensinar-nos esse caminho de manter a paz, apesar das aflições que são parte inerente da vida no mundo. Como conservar o bom ânimo ante as tribulações, a fim de que, como Ele, em menor escala, possamos também vencer. Vencer nos propósitos que nos trouxeram novamente à existência física. Vencer nos compromissos que assumimos no mundo espiritual. Vencer nos objetivos que delineamos juntamente com os nossos benfeitores espirituais quando para cá retornarmos. A fim de que saíssemos do mundo efetivamente na condição de vencedores. É isso que Jesus queria nos transmitir. Mas ele esclarece e deixa bem evidente: essa paz, que não é a paz do mundo, só será concebida nele. Ele faz essa distinção bem clara no Evangelho de João. Deixo-vos a minha paz, ou a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Há 2 tipos aí de paz que o mundo consegue discernir. Uma, que é aquela visão da grande maioria das criaturas de uma vida de facilidades,
de uma vida muitas vezes de ociosidade, de uma vida sem grandes conquistas do espírito, porque ainda muito apegado apenas às conquistas transitórias. Essa é a paz que muitos almejam, mas essa é a paz do mundo. É aquela paz ilusória, que repousa sobre bases, digamos, bem frágeis, as bengalas e os apoios que encontramos fora de nós. Aquela paz que é edificada quando tudo vai bem profissionalmente, quando a saúde vai bem, quando todas as coisas vão bem em termos de relacionamento, em termos de posses, em termos de relações, enfim, seja como for. Essa é a paz do mundo. Mas basta que a vida altere o tabuleiro, mude as circunstâncias do jogo, e eis que essa paz rui, como um castelo construído sobre a areia movediça. Mas a paz do Cristo não. Por incrível que pareça, é uma paz que se conserva justamente na luta. É uma paz que se conserva justamente em meio aos maiores esforços, muitas vezes em meio de testemunhos ásperos, extremamente difíceis, mas uma paz inquebrantável, uma paz invulnerável. E se algum de nós duvida disso, bastaria olhar para a vida daqueles que conseguiram essa paz. Bastaria olhar para a vida de um Francisco Cândido Xavier. Bastaria olhar para a vida de um Eurípides Barçanufo, de um Bezerra de Menezes, de um Caibá Schutel. Isso para citar aqueles do nosso círculo espírita, sem contar tantos outros. Um Luther King, uma Madre Teresa, um Padre Vítor e tantos outros. Espíritos que viviam em meio à luta ferrenha, sempre pacíficos, sempre amorosos, embora comprometidos com a verdade, mas em meio a tremendas lutas, porém estáveis, equilibrados, confiantes, esperançosos, porque buscavam a paz do Cristo e não a paz ilusória do mundo, das facilidades terrestres. Então diz Jesus e já deixa bem claro, essa paz só encontrarão em mim. E o que representa esse em mim, senão o esforço de cada um de nós, por entender a sua mensagem e por incorporá-la à nossa vida. Por harmonizar a nossa existência às leis divinas que o Cristo nos ensinou. Essa é a vivência em Cristo. Porque quando falamos de bem e mal sofrer, que é a disciplina hoje em estudo, o primeiro ponto a ser analisado é aprendermos a evitar os sofrimentos vazios, as aflições desnecessárias, ou, como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários que criamos desnecessariamente. Como não seria menor a cota de sofrimentos e de dores em nossa vida, se evitássemos minimamente esses sofrimentos que criamos e que decorrem da nossa rebeldia ante as leis divinas, que decorrem dos vícios que não temos olhado, tratado e renovado em nós, vícios morais. Quanto não sofre aquele que cultiva a inveja, quanto não sofre aquele que cultiva o ciúme, quanto não sofre aquele que cultiva a mágoa, e quanto esse sofrimento não poderia ser evitado se nos dispuséssemos a buscar a paz em Cristo. A paz que busca justamente os antídotos a essas fontes de infelicidade. A paz que nasce da humildade, do perdão, do devotamento, do amor. Os antídotos a esses vícios morais que nos roubam a paz e a energia e que tornam muitas vezes a nossa vida infeliz, angustiada, aflita, desnecessariamente. Então, o primeiro ponto aqui para pensarmos em bem e mal sofrer é aprender a evitar o sofrer desnecessário. Aquele por nós criado, não aquele apresentado pelas circunstâncias da vida. Por isso, me recordo aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, que está lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: antes da Terra alcançar um estado de mundo regenerado, mundo feliz, poderá o homem alcançar ou desenvolver uma felicidade relativa na Terra? Em outras palavras, sabemos que a felicidade mais
mais plena está muito distante ainda da nossa condição, mundo de expiação e provas. Mas a cada um de nós é dado ou é lícito alcançar uma felicidade relativa. E a resposta dos Espíritos é muito interessante. Eles dizem assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forraria, isto é, muitos males evitaria, e seria tão feliz quanto o permitisse a sua condição espiritual. O estado ou patamar de evolução em que ele estava. Então veja o que eles estão nos dizendo. Se fizéssemos uma análise sincera dos nossos sofrimentos, veríamos que quase sempre, na maioria das vezes, somos nós mesmos quem os criamos desnecessariamente. Justamente pela nossa indisposição e rebeldia em, primeiro, conhecer e entender essas leis de Deus, que estão ali sumarizadas no Evangelho, na vida do Cristo. E segundo, pela nossa indisposição em vivê-las. Então, o primeiro fundamento, a primeira orientação, se quisermos realmente aprender a lidar com o sofrimento, que, como falou Cristo, faz parte da vida, as aflições, o primeiro fundamento e a primeira orientação é: aprenda a evitar aqueles que são desnecessários. Como? Conheça a ti mesmo. Medita sobre o móvel das tuas ações. Medita sobre os sentimentos que te têm inspirado. Medita melhor o porquê daquele sofrimento. Medita se não é possível, ou se não está em suas mãos, evitá-lo e saná-lo. E isso só o podemos fazer com uma análise sincera de nós mesmos, pelas vias do autoconhecimento, que nos levará a um conhecimento e entendimento cada vez maior das próprias leis divinas esculpidas em nós. Porque se as leis estão em nós, em nossa consciência, ao nos estudarmos e entendermos, estaremos também, por consequência, melhor entendendo as próprias leis divinas. E ao fazê-lo, estaremos também melhor nos sintonizando com Deus e os seus propósitos para a nossa existência. Estaremos, portanto, conhecendo e praticando cada vez mais as leis divinas, evitando tanto quanto seja possível uma semeadura de infelicidade a ser colhida logo ali mais adiante ou em vidas futuras. Então esse é o primeiro ponto para aprendermos a lidar com o sofrer. Aprendemos a melhorar e repensar a nossa semeadura. Aprendemos a nos libertar das grades da ilusão e da incipiência, da ignorância espiritual, do desconhecimento de nós mesmos e das leis divinas que nos fazem tomar uma série de atitudes contrárias à nossa própria paz e à nossa própria saúde espiritual. Esse é o primeiro recurso, o primeiro fundamento. Olhar com sinceridade para esses tormentos voluntários que temos criado e investir todo o nosso empenho e a nossa vontade em superá-los. Pelas vias do estudo que aclara, que traz novos horizontes à nossa mente, que traz uma nova luz ao nosso olhar, pensarmos melhor antes de cada ato, pensarmos melhor na intenção por trás de cada ato. E claro, preencher cada vez mais o nosso coração com a intenção do bem e com o amor que renuncia, com o amor livre daquele que aprende a se doar, para gerarmos uma sementeira melhor para a nossa vida. Essa é a primeira lição dessa disciplina em torno do bem e do mal sofrer. Mas claro, se existem os tormentos e as dificuldades ou voluntárias, existirão também aquelas que nos chegam como circunstâncias da vida. Existirão aquelas que não podemos evitar. E é aí que precisamos então aprender a lidar com esse sofrimento inevitável. Precisamos aprender a lidar com essas experiências difíceis que a vida nos traz e que não foram por nós, digamos assim, buscadas. Porque o sofrimento por si só não gera elevação, não gera iluminação. Ele tem o potencial de fazê-lo, mas tudo vai depender da postura que
que adotemos perante essas experiências difíceis. E aí está a grande escolha de cada um de nós, porque essa é uma escolha. Essa é a liberdade mais fundamental da criatura. Diante da experiência difícil, diante da experiência da dor, a última liberdade, a mais fundamental que todos temos é: como eu vou lidar com essa experiência? No sentido de ascender com ela ou no sentido de descer ainda mais com ela? No sentido de resolver as problemáticas e crescer com elas, ou no sentido de mergulhar ainda mais na revolta e na rebeldia? Por isso me recordo de uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 80. Veja só o título: Como sofres? Como sofres? Em que ele vai comentar um versículo do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, quando Pedro, comentando em torno do sofrimento, vai dizer assim: mas se padeces como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Convidando aos seus tutelados àquela época, e a todos nós que temos aprendido com ele, ou com o exemplo desses cristãos que souberam viver a mensagem de Jesus, convidando-nos a todos a aprender a padecer como cristãos. Dizendo assim: há um modo de padecer que se harmoniza com o Evangelho, com o cristianismo, e há um modo de sofrer que não. O que buscamos é aprender a padecer como cristãos. E quem será o referencial? Quem será o exemplo? Quem será o ideal a ser buscado? O próprio Cristo, que nos ensinou com a sua cruz e com o exemplo em todo aquele processo como padecer como cristãos. Mas Emmanuel, ao comentar esse versículo, diz assim: não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. Porque a proposta aqui não é uma proposta de ficar buscando o sofrimento, o automartírio. Não é isso que realmente eleva o espírito. É claro que o sacrifício pessoal em benefício, em proveito dos semelhantes, representa já uma grande capacidade de renúncia, que eleva, que sublima. Mas não é uma proposta masoquista de ficar buscando o sofrimento, não. Porque o sofrimento por si só não representa necessariamente crescimento. Então não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual, diz Emmanuel. Indispensável se faz saber sofrer. Indispensável se faz saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Olha que definição belíssima de nome. Saber sofrer é aprender a extrair as bênçãos de luz que toda dor oferece aos nossos corações sequiosos de paz. Porque essa é a busca fundamental de todos nós. A maior de todas as dores é, em última instância, a dor ainda de não estarmos plenamente integrados ao nosso Pai. O que leva o nosso coração é essa condição de um coração sequioso de paz. Mas por incrível que pareça, justamente por detrás das dores e das experiências difíceis, estão as luzes, estão ali a água viva, que haverá de nos trazer um dia essa saciedade de paz aos nossos espíritos. É justamente a experiência difícil da dor, quando bem suportada, quando bem encarada, que vai nos propiciar os recursos para a ascensão a Deus e, claro, a pacificação do nosso espírito. Isso é o saber sofrer. E ele conclui a mensagem mais adiante dizendo: todos sofrem no cadinho das experiências necessárias. Invariavelmente na Terra, gente. Todos passam por isso. Não se engane com as aparências. Não é porque tem fortuna, não é porque tem poder, não é porque tenha o que seja, que o indivíduo não passe também pela experiência da dor. Porque a dor, dizem os Espíritos, nos iguala a todos. A dor não faz acepção de pessoas. Então todos na Terra passam pelo cadinho da dor, do sofrimento e nas experiências necessárias. Mas, acrescenta ele, raros espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Em outras palavras, raras são as almas ainda na Terra que sabem extrair da dor algo pelo que agradecer.
algo pelo que louvar a Deus, um tesouro que está ali por trás, sempre no verso da experiência, sempre no verso da dificuldade, que nos traga contentamento e que nos traga um motivo para agradecer a correção paterna. Correção paterna que, em geral, não chega às nossas vidas na forma de facilidades e de alegrias. Como dirá também o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, quando falava ele da educação do nosso Pai para conosco, ele diz assim: em geral, toda correção paterna não é no presente motivo para a felicidade, mas sim tristeza. Mas, depois, gera um fruto de justiça e de paz para aqueles que se deixaram ser exercitados por ela. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não se fixe no imediatismo. Não olhe para a experiência difícil apenas no agora. Pense depois o que ela irá lhe trazer. Quando você se abrir a ela e deixar se exercitar por ela, o que ela vai trazer ao seu espírito. Porque só aí a gente pode medir o verdadeiro valor ou a verdadeira qualidade de uma experiência, se ela é boa ou se ela é ruim. É melhor uma experiência que traz uma alegria e um gozo momentâneo e depois lágrimas por decênios ou séculos, ou uma experiência que traz lágrimas de algum tempo, por alguns momentos, e depois traz séculos de plenitude e de felicidade. O que é melhor? Aquela experiência que te traz um contentamento momentâneo, mas que escraviza o seu espírito ainda mais aos sentidos grosseiros, à materialidade e aos gozos e prazeres transitórios, trazendo muitas vezes lágrimas depois, pela fuga ao dever, pela indisciplina das emoções e do sentimento, pela falsa sensação da liberdade, muitas vezes entendida como faço o que quero, sem pensar nas consequências e nos demais. Ou será melhor para nós uma experiência de frustração, de perda, de decepção, que nos traz novamente ao caminho da verdade, que nos desperta para novos ares, que nos desperta para outros planos da vida e da existência? A frustração que nos ensina perseverança, a perda que nos ensina renúncia, paciência, a calúnia, a incompreensão que nos ensina humildade, o que será melhor? Ou a fuga aos deveres, quando, por exemplo, faço uma traição afetiva que me traz um prazer momentâneo, mas depois o remorso a me consumir. Quando fujo aos deveres da disciplina, no cuidado e no zelo pelo meu corpo, em busca de um prazer momentâneo na forma de um vício, por exemplo, que o deteriora e mais tarde vai se converter em uma enfermidade, que vai exigir de mim muita e muita paciência e também muitas lágrimas. O que é melhor? É o que Paulo está dizendo. Em geral, a visita divina, a correção divina em nossas vidas, no presente não é motivo de gozo, mas no futuro o é. Ao passo que, em geral, as nossas quedas no presente, no momento, são motivo de gozo, de alegria, mas para depois encontrarmos a desilusão e a frustração. Então é isso que aqui está sendo falado. Aprender a padecer como cristãos, glorificando aquela experiência, glorificando a Deus naquela experiência, agradecendo a Ele pela experiência difícil que nos transforma, que nos eleva, que rompe a casca da nossa estagnação, do nosso egoísmo, que faz com que enxerguemos que existem pontos em nós ainda a serem trabalhados, que faz com que possamos enxergar o quanto o nosso amor ainda precisa ser sublimado, que fazem nos ver o quanto de paciência, perseverança ainda precisamos desenvolver. Isso é padecer como cristãos. É saber extrair da experiência difícil a luz que nos levará aos cimos da evolução. Por isso me recordo aqui de outra fala, de um espírito muito iluminado, presente nas obras de André Luiz. No livro No Mundo Maior, no capítulo 5, nós temos ali a figura de Cipriana. Um espírito realmente já muito adiantado em termos evolutivos, um espírito que já sabia efetivamente amar. Narra ela a sua última experiência física extremamente difícil,
mas narra ela com um tom de gratidão a Deus por aquilo, porque era justamente aquilo, ou foi justamente aquela experiência, aquela encarnação que a projetou, onde hoje ela vivia, naqueles patamares de evolução, naquelas esferas espirituais, por nós ainda inimagináveis. Mas em determinado momento, num diálogo com o espírito sofredor, ela volta-se a ele e diz: o sofrimento é um problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito ascender ou elevar-se aos píncaros espirituais, aos píncaros resplandecentes, ou pode despenhar-se nos abismos tenebrosos. Dois caminhos. Como a dizer que diante das experiências mais difíceis, nós temos o bem sofrer que nos eleva aos píncaros, e nós temos o mal sofrer que nos deixa, digamos assim, estagnados, ou que nos complica ainda mais a situação, não no sentido de que retrogradamos, aprendemos com a doutrina espírita de que isso não é possível, mas no sentido de que criamos ainda mais teias, como se nos prendêssemos ainda mais na teia de aranha que nós mesmos criamos ao nosso redor. Então, problema de origem divina. Porque, diz ela, muitos tiram dele, do sofrimento, o óleo da paciência, com que acenderão a luz para vencerem as próprias trevas. Ao passo que outros tantos extraem dele o sofrimento, os acúlios e as pedras da revolta, com que se despenham ou se precipitam nos abismos de sombra. Olha só, a experiência de um espírito já lapidado pelo tempo e pela evolução, que acompanhava e auxiliava aqueles espíritos que, diante das experiências difíceis, ao invés de extrair dali o óleo da paciência para se iluminarem e vencerem as próprias sombras, escolheram se revoltar e se rebelar ainda mais, encaminhando-se às sombras que às vezes duram séculos. Nos recordamos aqui de outro caso da própria obra de André Luiz, Gregório em Libertação, que ante as experiências difíceis que a vida lhe apresentou, foi um desses que, ao invés de escolher o bem sofrer, desceu pelas vias ou pelos caminhos do mal sofrer. Isso é a lição que todos nós precisamos aprender com Jesus, a como encontrar, diante dessa encruzilhada, o caminho que nos levará ao bem sofrer. E aprender com Ele como isso? Aprender com Ele pelas vias que o Evangelho nos ensina, da oração, do trabalho no bem, do estudo constante e do exercício ou do serviço no amor, a clarear a nossa visão, a sintonizar melhor a nossa percepção espiritual, para que a gente consiga, mesmo nesses momentos de turbulência, manter a serenidade, manter a reflexão, manter a calma, para fazer as escolhas adequadas. Porque isso não é algo que se conquista de pronto. Não é algo que a gente vai, da noite para o dia, conseguir fazer. É algo que se constrói paulatinamente, nos momentos, sobretudo, de calmaria, para que, ante as dificuldades maiores, estejamos preparados. Porque Emmanuel irá nos dizer, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 85, no grande minuto, quando fala ele das crises, desses momentos definidores, desses momentos chaves que todos nós passamos, ele vai dizer: todos nós nos preparamos anos a fio, às vezes decênios, para conseguirmos vencer naquele instante, ou naquele grande momento chamado crise. Às vezes a gente está em encarnações se preparando, para que no momento que chegar aquela encruzilhada definidora, a gente possa escolher o bem sofrer. Colhendo da experiência a oportunidade, trazendo daquela experiência o que ela traz no seu bojo, a oportunidade de desenvolvermos mais humildade, paciência, perseverança, amor, gratidão. Isso é o bem sofrer. É afinizarmos com Cristo, aprender com Ele, com o seu exemplo naquela cruz, a como extrair da cruz as luzes da redenção, a como transformar a nossa cruz na ponte de ascensão aos céus, a como transformar a crucificação no nosso voo,
de libertação em direção ao Criador. Abrindo as asas, abrindo os braços que se transformam em asas de elevação e sublimação. É isso que o Evangelho nos ensina. A fazer desses momentos difíceis, momentos sobretudo de introspecção, de autoanálise, que amparados pelo Criador se convertem em novas luzes em nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo, que soube muito bem fazer esse processo, creio que poucos espíritos aprenderam tão bem a sofrer quanto ele, porque não foram poucas as dores, não foram poucas as lutas. Foi isso que ele aprendeu. E ele resumiu isso em uma de suas cartas, a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 10, quando ele diz assim: existem basicamente duas tristezas, existem basicamente duas posturas nossas perante as dores que nos visitam. Uma ele vai chamar de a tristeza segundo Deus. E ele diz assim: a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. E a gente fica pensando, o que ele quer dizer com isso? Ele quer nos dizer o seguinte, que diante das experiências difíceis, existe aquela postura da tristeza com Deus. Quando buscamos com Ele a força necessária para olhar e encarar aquela experiência crescendo com ela. Essa tristeza que nos leva à introspecção, que nos leva a olhar melhor para nós mesmos, que nos abre a renovação e a mudança, essa tristeza opera o arrependimento para a salvação. Em outras palavras, essa tristeza nos leva à abertura para novos valores, para novas posturas, porque a palavra arrependimento do grego é metanoia, que traduzida literalmente seria uma mente que se expande. Literalmente seria para além da mente. Arrepender-se é, portanto, ampliar a sua mente, expandir a sua consciência, crescer. A tristeza, segundo Deus, opera crescimento, opera transformação que conduz à salvação. Na nossa visão espírita, salvação nada mais é do que elevação, iluminação. A tristeza, segundo Deus, aquela baseada, fundada nos valores, na paciência, na humildade, na coragem, na perseverança. Mas a tristeza segundo o mundo, isto é, aquela que se volta para aquela tristeza que nos afasta do trabalho no bem, aquela tristeza que nos leva à estagnação, que nos leva à revolta, que nos leva à rebeldia, essa tristeza segundo o mundo, diz ele, opera a morte. Morte em que sentido? A morte espiritual. Porque na criação, viver é estar em constante movimento e renovação. E quando fugimos à renovação, estamos, entre aspas, espiritualmente mortos. Porque estagnados, cristalizados. A tristeza, segundo o mundo, opera estagnação. Nos leva à cristalização que apenas complica os nossos problemas. Precisamos, então, buscar essa tristeza segundo Deus. Essa tristeza que, embora as dores e as lutas, mantém-se firme no trabalho. Busca força na oração, na amizade, no apoio mútuo de uma comunidade como essa, para seguir firme adiante. Porque são esses os aflitos bem-aventurados na definição de Jesus. Como diz o Espírito de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem justamente intitulada Bem e Mal Sofrer, lá no item 18 do capítulo 5, nem todos os aflitos são bem-aventurados. São bem-aventurados aqueles que tiram das experiências difíceis a ocasião para mostrarem a sua firmeza, a sua fé, a sua confiança no amparo divino. Esses são os bem-aventurados. Os que, ante a dificuldade, não estacionam, seguem caminhando, ainda que 1 milímetro por dia, seguem avançando em direção a Deus. Porque aí a gente entende melhor, inclusive, a expressão usada por Jesus. No grego, makarioi, traduzido por bem-aventurados, mas Jesus não falava o grego naquele tempo. Falava ele o aramaico, às vezes o hebraico. E muito provavelmente a expressão por ele utilizada, quando falava o sermão das bem-aventuranças, era uma expressão que deriva do verbo asher, em hebraico, que significa perseverar, continuar, avançar.
Então, uma tradução talvez que cabe ali também é: felizes são aqueles que, apesar dos sofrimentos e das dores, continuam, perseveram, seguem adiante. Avancem, continuem, sigam adiante os aflitos, porque mais adiante, com o auxílio e a bênção do tempo, terão as suas respostas atendidas, ou as suas perguntas atendidas. Terão as respostas e a consolação que buscam. Mas há aqueles que perseverarem, há aqueles que continuarem. Esses são os aflitos bem-aventurados. Os que não buscaram a tristeza segundo o mundo, mas os que buscaram a tristeza segundo Deus. Isso é o bem e mal sofrer, fazendo inclusive das nossas experiências difíceis e da maneira como nos portamos diante delas um exemplo e uma inspiração para aqueles que caminham conosco. Quando os nossos sofrimentos se tornam, na verdade, luzes para aqueles que também caminham nas sombras, para aqueles que estão envoltos na desesperança e no pessimismo e conseguem ver em nós, apesar das dificuldades e das lutas, aquela posição de esperança, de confiança, de fé inabalável. Quando os Espíritos mesmo nos falam, São Luís, no capítulo 5 também do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 31, o proveito dos nossos sofrimentos para outrem. É aquela alma que, de tão fortalecida na fé, contagia todas aquelas que com ela convivem, que olham para ela e ficam a pensar: puxa vida, a vida dela é tão difícil e ainda assim consegue ela manter-se confiante em Deus. Quantos não se sentiram assim ao olharem para um Chico? Quantos não se sentiram assim ao olharem para um Paulo? Ao verem um Paulo preso, ao verem um Paulo apedrejado, ao verem um Paulo tomando chibatadas, naufragando, sendo assaltado, e ainda assim dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dizendo ainda assim: a vida que hoje vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Dizendo ainda assim: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Dizendo ainda assim, apesar de tudo isso: daqui por diante ninguém mais me moleste, porque trago em mim as marcas do Cristo Jesus. Quantas almas não foram por Ele tocadas, porque viram na sua posição de bem sofrer novas luzes em seus caminhos, como já Jesus nos orientava: brilhe a vossa luz, a fim de que os homens vejam essa luz e glorifiquem a Deus. E a luz faz mais diferença ainda, destaque e realça-se ainda mais quando a sombra se faz ao nosso redor. Quando estamos no momento de sombra, a mínima postura nossa, a mínima luz que consigamos acender, ainda que uma velinha, alcançará um alcance de influência que não podemos imaginar. Isso é também o bem sofrer. Quando a nossa postura se torna estímulo e inspiração àqueles que também sofrem, mas ainda não têm encontrado o sofrer com Deus. O sofrer elevando-se. O sofrer que cresce, que sublima e que ilumina. E por isso, gostaria também aqui de trazer, para que cada um de nós pudesse meditar, um texto de um filósofo, na minha opinião, o mais profundo, o mais belo filósofo em seus textos do Espiritismo, nosso querido Leon Denis. Esse celta, esse druida inspiradíssimo, que nos ensinou a olhar e enxergar a dor por novos prismas. Esse poeta que nos ensinava com a sua prosa a como admirar a perfeição e a grandiosidade da lei divina, inclusive nos momentos de dor. Ele tem, inclusive, um capítulo dedicado quase que exclusivamente a isso, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vai culminar lá no capítulo 27, intitulado Revelação pela Dor. Em outras palavras, a dor como instrutora, a dor como educadora, a dor que nos sublima, que nos revela novos parâmetros, novos valores e novas dimensões da vida abundante que Jesus veio nos trazer. Em determinado momento, nesse capítulo, ele vai dizer assim: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é sábia. Aprende a sofrer, porque a dor é sábia. Ela é o mais nobre agente
da perfeição. Penetrante e fecunda. Veja só, a dor é penetrante, mas também é fecunda. Traz consigo muitas sementes, como um arado que prepara o solo, que areja o solo, tornando-o mais fértil e mais receptível à frutificação e à germinação. Assim a dor penetra e fecunda, como um arado faz com o solo, abrindo espaço para a sementeira e para a colheita. Assim é a dor, o arado bendito da dor, que prepara o solo dos nossos corações, ainda impermeável, como na parábola das sementes ou na parábola do semeador. Penetrante e fecunda é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Então, se já não mais desejamos permanecer petrificados, cristalizados no egoísmo e na indiferença, se já temos percebido o quanto essa estagnação nos faz sofrer, aprendamos a aprender com a dor. É uma verdade, aí mais adiante ele segue, aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor. Isso é importante, como a gente falou. O sofrimento por si só em nada leva. Mas a dor que nos visita e a maneira pela qual nos portamos diante dela é o que vai definir o que vamos colher. Então não te direi, procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Porque ela só chega na nossa vida com um propósito: nos renovar em algum sentido. E ela só vai efetivamente passar quando nos abrimos a ela. Ela só passa por nós quando nós passamos por ela. Assim são as experiências difíceis. Por isso vai complementar Emmanuel no livro Ceifa de Luz, capítulo 22. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Se chegou o problema, é porque alguma necessidade tínhamos dele. E ele complementa: aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre metade do êxito em todos os testes que venhamos a